Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui de volta com o nosso curso de homilética, onde você vai aprender a pregar a palavra de Deus. Na aula passada a gente falou sobre como fazer uma introdução e hoje nós vamos falar sobre as divisões do sermão. Mas antes eu queria rapidamente fazer uma revisão com vocês relativa às principais partes do sermão. Então você está vendo aí na sua tela um resumo do esboço ou da estrutura homilética que nós estamos adotando para esse curso. A nossa estrutura homilética tem um título, tem um texto base, tem a introdução, desenvolvimento, que é composto pela proposição mais a sentença de transição. Nós temos as subdivisões, e hoje nós vamos falar sobre essas subdivisões. Finalmente nós temos uma conclusão. Com relação às divisões, nós vamos estabelecer que elas compõem as principais seções de um sermão. Então, as divisões elas subdividem um tema ou um assunto que nós estamos expondo. Um sermão corretamente planejado contribui para a unidade do pensamento que está sendo anunciado ao auditório. Então, essas divisões elas ajudam o pregador a produzirem um texto que está sendo apresentado dentro de uma ideia de unidade. E um sermão sem divisões torna-se uma mensagem confusa, sem organização. Dificilmente as pessoas se lembrarão do seu conteúdo. Não sei se você já prestou atenção a algumas pessoas que falam em público e muitas vezes a gente fica sem saber o que exatamente a pessoa quis falar. Isso acontece muitas vezes por quê? Porque não há essa preocupação com as divisões, com a estruturação do sermão. Um assunto ele precisa ser subdividido de maneira didática, de forma lógica e clara, para que nós possamos ter uma apresentação que seja lembrada depois pelas pessoas que vão ouvir. Vou falar um pouquinho sobre as características das divisões. Em primeiro lugar, as divisões não devem ser iguais, senão elas se tornam repetitivas e cansativas. Em segundo lugar, o número de divisões deve ser o menor possível. Se você, por exemplo, usa muitas divisões, 5, 6, 7 divisões, a nível de comunicação em público, fica um pouquinho cansativo para as pessoas ouvirem um pregador que adota na sua estrutura homilética 5, 6 ou 7 divisões. Então, para que você não canse as pessoas, utilize 3, 4 divisões no máximo, né, na sua pregação. E em terceiro lugar, as divisões ampliam a ideia da proposição. Bem, vamos aqui a um exemplo de um sermão com divisões. O sermão aqui nós estamos colocando aqui tem por título essa frasezinha que está aí na sua tela: quando Deus justifica o pecador. O texto é Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, e aí você tem uma introdução. Então essa introdução deve ser pensada com antecedência. Você deve pedir a Deus uma orientação, né? Você pode falar, por exemplo, na introdução sobre o que é justificação, conceito teológico e bíblico disso. Você pode dar um exemplo de alguém, um testemunho de alguém que foi justificado, que foi alcançado pela graça de Deus. E nessa introdução, é importante relembrar que você não deve gastar muito tempo nela, procure ser objetivo. Em seguida nós temos a proposição, que é uma frase, e aqui a nossa proposição é que a justificação produz resultados benditos ou abençoados na vida daqueles que creem. Nós temos aqui uma sentença de transição, que é uma pergunta: quais são esses resultados? Que resultados benditos são esses? Então, nós temos aí vários resultados. Observe que nesse sermão nós temos muitas divisões. Eu sugiro que esse sermão seja dividido em duas partes. Você pode pregar 2 sermões. No primeiro domingo, por exemplo, digamos que você vai pregar na sua igreja, então no primeiro domingo você pode falar sobre a paz com Deus, sobre o acesso a Deus, sobre a alegria em Deus. E no segundo domingo, prosseguindo com o mesmo sermão, você poderia falar sobre o triunfo em Cristo, o testemunho do Espírito Santo, a segurança perfeita. Então, cabe ao pregador desenvolver esses pontos, né? Ele deve pensar no conteúdo desses pontos, como é que eles vão ser argumentados, como é que eles vão ser apresentados à igreja. Essa parte é muito importante. Bem, eu vou passar para vocês um exercício. Esse exercício é bem simples. Você vai elaborar um esboço com divisões. Você vai pensar nessas divisões
e nos seguintes textos, lá de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4 e Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. Então você vai pegar esses 3 textos e vai fazer um pequeno exercício, elaborando divisões. Nós vamos parar a nossa aula por aqui e na próxima semana estaremos entrando em um outro tema. Nosso tema da próxima semana, deixa eu ver aqui o que vai ser. Nós vamos falar sobre como desenvolver as divisões. Tá bom? E vamos finalizar essa parte. Então até a próxima aula.